Eu queria passar uma mensagem para vocês hoje aqui, bastante curta. Eu sempre tive muita curiosidade sobre o mundo, desde criança. Eu já deixava minha mãe louca, desde pequeno. Eu subia no telhado em dias de tempestade para ver os raios mais de perto. Uma vez, com uns 11 anos de idade, eu decidi ir pescar com um vizinho de bicicleta. A gente pedalou uns 4 quilômetros até uma lagoa, sem avisar ninguém. E no final da tarde eu voltei com um peixe vivo numa sacola plástica pendurado no guidão da bicicleta. Eu vim de casa em casa pelo caminho pedindo água para manter o peixe vivo, porque a sacola estava furada. E na volta para casa eu levei um puxão de orelha da minha mãe, né, e um abraço apertado. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o mundo natural. Passava noites em claro olhando o céu. Eu morava numa cidade pequena, tinha um céu maravilhoso. E eu viajava longe no meio das estrelas. Aos 14 anos sabia o nome das 100 estrelas mais brilhantes do céu. Isso, de certa forma, me formou. Eu me lembro de uma vez, o meu pai chegou para mim e disse: filho, o seu avô morreu. Ele foi atropelado. Eu me lembro que no minuto seguinte eu já estava de novo no quintal olhando as estrelas. Isso me dava uma perspectiva cósmica e me colocava no meu devido lugar, infinitamente pequeno, mas também parte de algo muito maior. Então, eu cresci, ganhei dinheiro, comprei um carro, comprei um terno e desaprendi um pouco a fazer essas coisas. E via aos poucos aquele menino ficando distante. Isso não fazia muito sentido para mim. Então, aos 27 anos, eu resolvi sair em busca daquele menino. E tirei um sonho antigo da gaveta, que era viajar de bicicleta pela América do Sul. Eu viajei 15.500 quilômetros aproximadamente, por 6 países, em 365 dias. Fui do Atlântico ao Pacífico, dos Pampas ao Atacama, dos Andes à Amazônia. E, bom, esse sonho não teve um começo assim tão simples. No segundo dia de viagem eu tive um acidente e fraturei o punho esquerdo. Me machuquei também bastante. O meu companheiro de viagem, nesse trecho, os primeiros 15 dias, o Martinho, ele teve a presença de espírito de registrar esse momento. E não só fisicamente, né, foi difícil. Lógico que eu tive que voltar para casa e 56 dias depois pude recomeçar, mas psicologicamente também foi complicado, porque eu saí da minha rotina, deixei amigos, família, namorada, trabalho em busca desse sonho. Sempre me perguntam se eu tive medo ou pensei em desistir pelo caminho. Sim, quase diariamente, né, ou nos dias mais difíceis, a gente pensa em desistir. Mas quando você está isolado numa região selvagem, sozinho, desistir não te tira dali, não resolve os seus problemas, como num passe de mágica. E então, quando o dia ruim termina, um novo dia começa. E os motivos, os problemas do dia anterior, os motivos para desistir já não existem mais. E você segue. Uma vez acampado aqui no sul da Patagônia, Argentina, à 00:50 começou uma forte tempestade. A pior tempestade que eu já vi na minha vida. Eu me lembro que parecia que havia uma multidão de pessoas golpeando a barraca assim por fora. Eu passei a noite em claro, segurando a barraca por dentro. Tive que colocar parte da minha bagagem em cima de mim para evitar que eu voasse com a barraca. Porque quando eu montei o acampamento não havia vento. E eu não fixei a barraca corretamente ao chão. Foi um estresse tão intenso que tive dores de estômago. E acordei de manhã com um pouco de lama no rosto, assim.
Na Amazônia peruana, depois de ter passado por um pequeno povoado, eu não consegui um lugar adequado para acampar, não me senti totalmente seguro. Então me afastei do povoado, alguns quilômetros, já no escuro absoluto, seria minha segurança garantida, se ninguém me visse acampando ali, estaria seguro. Acampei ao lado da selva e, no meio da madrugada, um animal se aproximou da barraca. Eu pude ouvir os passos e ouvir a respiração. Não sei que animal era, mas eu me lembro bem do medo e de ter passado a madrugada acordado com os olhos arregalados, no escuro absoluto, com o canivete à mão, como se aquilo fosse me salvar de alguma forma, né? Eu tive 11 companheiros nesse ano de viagem. 11 ciclistas que estavam viajando também, alguns fazendo viagens mais curtas, outros viagens mais longas que a minha. Desses 11 eu posso citar os mais importantes. O francês Vincent, que ficou 45 dias comigo pela Pampa Argentina, lutando diariamente contra o vento. A gente estava indo para o sul e o vento vinha do sul. Então foram 2.000 quilômetros com vento contra. E também posso falar do Ralph, um alemão, que passou 54 dias comigo. Foram 54 dias viajando juntos, convivendo 24 horas por dia. Estar acompanhado é muito bom porque te dá alguma segurança para acampar em lugares que você não acamparia sozinho, né? Companhia nos momentos difíceis, nas alegrias, mas não é sempre um mar de rosas. Com ele, por exemplo, nós éramos pessoas muito diferentes em alguns aspectos. E nós brigávamos às vezes, discutíamos por motivos bobos. Chegamos a viajar 2 ou 3 dias sem se falar, juntos assim. E eu me lembro dele voltando a falar comigo num acampamento da barraca dele, me pedindo para colocar uma música do Pink Floyd. Então a gente tinha essa... No final o saldo foi positivo para a gente. Assim, é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito. A solidão sempre foi uma faca de 2 gumes para mim. Ao mesmo tempo que nos dias difíceis ela acaba sendo mais um ponto para ser superado, nos momentos de alegria era um deleite para mim. E cruzar regiões isoladas do continente sozinho fazia parte do plano. E eu vivia aquilo intensamente. Foi um momento de descoberta e autoconhecimento para mim. Nesse dia, o dia 254, para ser mais exato, eu havia pedalado 71 quilômetros. E como acontecia nos dias no deserto do Atacama, não havia uma chegada a algum lugar, simplesmente havia deserto. Então, teria que acampar, escolhi esse ponto para montar o acampamento. E me afastei uns 300 metros da estrada para buscar mais tranquilidade. Apesar do tráfego ali ser muito, muito pequeno, eu queria um pouco mais de distância da estrada. Então, comecei a olhar o horizonte ali antes de montar a barraca e não havia sinal da presença humana onde eu olhasse. Só pedras, areia, o céu azul. Então eu fui longe, entrei num transe, assim, era o auge do que eu havia sonhado para mim naquele momento. Então uma brisa veio e me despertou e disse que era hora de montar acampamento. O sol já estava se pondo. Eu corri para a beira da estrada para buscar pedras para colocar sobre as alças da barraca, para evitar que ela voasse com o vento forte, porque o solo é muito duro ali, eu não conseguia colocar as estacas para fixá-la no chão. E dormi. No meio da madrugada, eu despertei, e então eu abri o zíper da barraca e vi isso. A Via Láctea cortando o céu de um lado a outro. Não havia sinal de luzes de cidades na linha do horizonte. Eu estava a 200 quilômetros da cidade mais próxima. E tudo que eu havia vivido até ali passou rapidamente como um filme assim na minha cabeça. E eu havia conseguido meu objetivo, né? Realizado. Estava ali no meio do meu sonho, já não conseguia mais separar a fantasia da realidade.
Por um segundo, aquelas palavras como nirvana ou iluminação fizeram sentido para mim. Pela manhã, eu dei uma olhada no meu estoque de água, tinha mais meio litro de água. E seria um dia difícil, porque não existem fontes naturais de água em pelo menos 1.500 quilômetros. E aí eu vi os primeiros raios de sol refletindo num veículo que vinha a 1 quilômetro e meio de distância. Saí correndo descalço, com a garrafa vazia na mão. Fui até a beira da rodovia, mostrei a garrafinha vazia, um caminhão parou. É uma lei não escrita do deserto de distribuir água. E ele me deu 3 litros de água, 2 garrafas geladas e uma maçã. Essa experiência também me fez confiar nas pessoas, confiar em estranhos. Mesmo que eu gostasse de resolver as coisas sozinho, eventualmente você vai ter que confiar em alguém. Tem uma história aqui, aliás, aqui perto, no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, que ilustra bem isso. Eu havia passado a noite num pasto, numa região rural. A noite não tinha sido muito boa, não. O chão era meio irregular e não foi muito confortável. Meu café da manhã também foi fraco, não foi muito bom. Montei a bagagem na bicicleta para começar mais um dia. E depois de pedalar apenas 100 metros, eu passando à frente da casa de um homem, uma casinha simples de madeira, ele me convidou. Ele queria que eu ficasse na casa dele. Seu nome era Antônio. E ele insistiu. Apesar de eu estar começando meu dia, ele insistiu, eu aceitei o convite. Passei o dia com ele, um homem simples, me contou uma infinidade de histórias, me mostrou seus animais, disse que havia uma cama disponível, estava cheia de excremento de cupim, mas estava disponível, foi onde eu passei a minha noite. Pude me banhar. Então uma forte chuva começou. Eu me senti afortunado de ter aceitado o convite. E ele fez uma janta para a gente. Ele cozinhou. Ele não tinha hábito de jantar. Ele fez questão de cozinhar para mim. Então, fatos como esse mudaram para sempre a minha forma de ver as pessoas. Quantas pessoas fariam isso? Eu faria isso? Será que eu faria isso por um estranho passando à frente da minha casa? Então, como sair ileso, de uma experiência como essa? Isso aconteceu inúmeras vezes. Dezenas, talvez uma centena de vezes durante o ano de viagem. Com 1 ano de viagem, eu me sentia realmente invencível e forte, assim, sabe? Eu sentia que podia dar a volta ao mundo se quisesse. Aos poucos, eu estou digerindo ainda o que eu vivi naquele ano. Leva tempo. E eu buscava a felicidade, de certa forma. Acho que é uma busca constante de todos. Encontrei. Só que também descobri que ela é efêmera. Mesmo sendo temporária, ela está ao alcance de todos. E não é um bem que você pode adquirir, comprar, acumular. Não é um produto. E aquele menino que eu procurava, eu encontrei aquele menino. Eu encontrei aquele menino com medo do desconhecido, coração disparado em algumas situações. Encontrei aquele menino no céu estrelado do deserto. Encontrei aquele menino na alegria de se estar onde se sonhou estar um dia. E também vi aquele olhar nas crianças que eu encontrei pelo caminho. Um olhar de curiosidade e deslumbramento pelo mundo que nos cerca. E hoje eu vejo esse mesmo olhar na minha filha, que é uma pessoa que só existe hoje porque um dia eu resolvi realizar o meu sonho. A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode deixar que o menino e a menina que nós carregamos dentro de nós se perca pelo caminho. Porque já nascemos com esse olhar de curiosidade e deslumbramento sobre o mundo. Essa era a mensagem que eu queria passar hoje para vocês aqui. Muito obrigado.